Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos. Primeiramente, a gente vai falar sobre validação de dados, mas a gente não vai falar sobre validação de dados pura e simplesmente. A gente vai falar sobre a inclusão dessas caixas de orientação para o usuário, para que o usuário ele possa fazer o preenchimento correto. E caso ele não faça, a gente também vai ter a possibilidade de inserir caixas de alerta com ícones, inclusive, reorientando para que ele faça o preenchimento da maneira correta. Além disso, eu vou falar superficialmente, mas vou falar um pouco sobre o que são comentários, né? Por exemplo, aqui o Excel, ele possui o que era antigamente um comentário, hoje é uma anotação, e também agora ele incluiu mais um item que se chama comentário. Então, qual que é a diferença básica? A diferença é que a anotação, ele é um comentário que você vai colocar em uma ou em quantas células você quiser. Não tem os recursos que são os recursos da validação de dados, como eu mencionei. E no caso do comentário, ele vai possibilitar você interagir com outra pessoa, comentando e dando a possibilidade dessa pessoa responder em cima desse comentário. Tá bom? Se você gostou do assunto, se você achou interessante o assunto, se você não sabia, se você não conhecia como fazer isso, coloca um comentário se você já conhecia esse assunto, se você não conhecia, o quanto você conhecia desse assunto. E, além disso, também complementa lá com um comentário dizendo se você já conhecia esse recurso e o quanto você já conhecia das informações que eu passei aqui. Tá bom? Então, a gente tem a nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Tá bom? Um abraço, até daqui a pouco. Bom, pessoal, então, como eu falei, a gente vai ver 3 assuntos aqui. A gente vai ver a validação de dados, com a inserção de uma caixa de orientação do usuário, uma caixa de alerta, e a gente vai falar um pouquinho sobre o comentário e sobre a anotação. Okay? Antes de qualquer coisa, eu vou limpar minha base aqui com as informações para que a gente faça realmente desde o começo. Então, eu vou excluir comentário aqui, eu vou excluir as minhas validações, então eu vou excluir também. Então, o que a gente faz? No mesmo lugar que eu tenho para inserir, eu tenho para limpar todas as informações aqui, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, validação de dados. Qual o principal objetivo da validação de dados? É a gente possibilitar que a gente vincule o preenchimento dessa célula a uma tabela que a gente vai montar, pode ser na mesma planilha, no mesmo intervalo, na mesma aba, ou pode ser uma planilha diferente, como eu estou fazendo aqui. Então, por exemplo, para vários cargos, eu estou digitando aqui quais são os cargos e de que maneira que esses cargos precisam ser escritos. Eu vou fazer a validação de dados, ou seja, eu vou montar a minha validação de dados em cima daquela tabela, para que toda vez que eu precise preencher essa informação, que eu traga a informação correta para que ela fique no padrão. E partindo disso, qualquer posição que eu gere a partir dessa informação, ela não gere nenhum tipo de duplicidade. Isso acontece muito porque as pessoas digitam errado a palavra, porque a pessoa digita com espaço, a pessoa digita com 2 espaços, porque a pessoa escreve com acento, porque a pessoa escreve, enfim, por N motivos a gente não consegue padronizar essas informações. E esse recurso do Excel é um recurso que ajuda muito, principalmente quando a gente trabalha com planilhas compartilhadas, onde várias pessoas fazem o cadastramento, usam a planilha e cada pessoa entende, por exemplo, uma abreviação de uma maneira diferente. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar que eu queira preencher os cargos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar, porque a ideia é que não tivesse essa informação aqui. No caso aqui, o salário e data de admissão, eu coloquei essas informações apenas para popular aqui a nossa planilha, para ela não ficar vazia, mas como eu já disse em outros vídeos, eu usei aqui 2 funções que eu também quero comentar. Na verdade, uma mesma função, mas uma para valores e uma para admissão, que se chama a função aleatório entre. Mas no finalzinho a gente fala sobre ela. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse preencher a minha planilha de cargos com aqueles cargos que estão cadastrados aqui na minha tabela. Mas, como eu falei, eu preciso que ela esteja padrão, eu preciso que ela esteja correta, eu preciso que tenha apenas uma única informação
para cada item de cargo aqui. E no caso aqui desta tabela, ela já está, porque eu já deixei ela dessa maneira. Eu deixei ela em ordem alfabética, já deixei uma única palavra, eu já removi, inclusive eu posso até fazer isso novamente, então não estava no escopo, no tema desse vídeo, mas eu vou incluir, que é o quê? É uma maneira da gente saber se existem itens duplicados aqui nessa lista. Então, o que eu faço? Eu separo toda a minha lista, marco aqui toda a minha lista, venho aqui na minha opção dados. Dentro da minha opção dados, eu tenho uma opção aqui que se chama remover duplicadas. Eu clico aqui e aí ele vai me dizer, né, caso eu tenha marcado aqui mais de uma coluna, ele vai me dizer quais são as colunas que eu estou marcando para que eu possa fazer a confirmação. No caso aqui, como eu marquei somente a coluna cargos para, ele está mostrando aqui e ele vai dizer que ele vai remover as duplicadas desta coluna. Eu clico em OK e ele colocou aqui nenhum valor duplicado, porque, como eu falei, eu já fiz esse trabalho. Então fica aqui mais uma dica de mais uma função extremamente interessante, muito mais do que vocês imaginam, porque eu já vi muita gente excluir informações na mão, no olho, como diz, no olhômetro. Então é um recurso muito interessante. Mas bora lá, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Então eu quero preencher os cargos aqui com a informação. Então, antes de fazer o preenchimento propriamente dito dessa planilha toda, que eu não preciso preencher a planilha toda para fazer a minha validação de dados, eu preciso marcar o intervalo onde eu quero que tenha essa informação. Então, imagina, a minha planilha, ela tem, por enquanto, ela tem 400 linhas, mais ou menos. Eu quero colocar nessas 400 linhas, por exemplo, então, 474. Então, eu vou colocar exatamente nessas linhas a minha validação de dados. Então, o que é isso? Eu vou condicionar essas células para o preenchimento delas apenas baseado nas informações dessa outra tabela. Para isso, como que eu faço? Eu venho aqui na minha guia dados e dentro da minha guia dados eu venho numa opção aqui que se chama validação de dados. No momento em que eu clico nessa opção, ele vai me abrir este assistente e nesse assistente eu vou na guia, aqui na caixinha, na primeira caixa permitir, eu vou clicar na seta e na seta eu vou escolher lista. Na parte de baixo, na caixa de baixo, onde ele me pede qual é a fonte, eu vou fazer referência à minha tabela. Ou seja, eu não preciso colocar o meu cabeçalho, eu coloco da minha primeira à última informação. Inclusive, se eu quiser colocar um pouco mais, né, além das informações que eu incluí na minha tabela, para que eventualmente, né, caso eu precise cadastrar novas informações, eu já tenha a minha validação já com uma área um pouco maior, então eu vou colocar aqui, por exemplo, até a linha 285. Volto no meu assistente aqui e eu vou clicar em OK. Então, no momento em que eu faço isso, eu já condicionei a minha célula para que ela seja preenchida apenas com as informações da minha tabela. E de que maneira que eu sei? Porque eu vou clicar na seta ao lado e aqui eu movimentando a minha barra de rolagem lateral aqui, no vertical, eu tenho aqui todas as informações cadastradas. Então, por exemplo, se eu quisesse escolher ajudante de produção, eu escolheria essa informação e ela já vem corretamente. Quando um segundo usuário, por exemplo, quiser cadastrar na segunda linha, ele vai procurar o cargo que ele quer cadastrar. Então, coletor, por exemplo, auxiliar técnico. Então, ele também vai ter essa informação padronizada aqui. Agora, essa é a validação de dados baseada numa lista, pura e simplesmente sem uma mensagem. Mas, no nosso caso aqui, como eu quero cadastrar opções de personalização, como que a gente vai fazer? Eu preciso ir até a linha 477. Vou dar mais uma dica aqui, então, para a gente ir direto lá na célula, eu clico aqui no F5 e aqui tem a opção ir para, e eu venho aqui, por exemplo, na coluna H477, que é para onde eu quero ir, e eu clico em OK. No momento em que eu faço isso, ele foi lá mais ou menos para a célula, que é a célula que eu queria, então eu vou vir aqui, daqui eu vou segurar a minha tecla Shift, a minha tecla Ctrl e vou com a minha seta para cima. Quando eu faço isso, ele posiciona e marca e faz a marcação de todas as células até a célula
a célula 3, que é a primeira célula de preenchimento aqui depois do cabeçalho. Então, novamente, com toda essa área, eu poderia ter feito no momento em que eu estava inserindo a validação. Eu quis fazer separado somente para mostrar para vocês, porque a grande maioria das pessoas conhecem a primeira etapa, que é a etapa de inserir a validação da informação. Mas essa segunda etapa, muita gente desconhece. Então, a gente vai para a segunda etapa. Então, novamente, a gente vai na guia dados, clica aqui em validação. A nossa validação já está aqui, então a gente já inseriu essa validação. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui é onde, como diz, aqui é onde está o pulo do gato aqui. Então, aqui nós temos duas abas, uma aba com mensagem de entrada e uma aba com alerta de erro. Então, qual que é a primeira mensagem? A primeira mensagem aqui é a mensagem de entrada, onde eu vou orientar o usuário, né, o que eu quero e como eu quero que ele preencha essa informação. Para ser um pouco mais rápido, como eu já tenho essas informações preenchidas, eu vou copiar essas informações e vou colar aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nome do cargo. Então, por exemplo, esse é o meu título. E aí eu posso colocar o título que eu quiser, não tem nenhum padrão. Na mensagem de entrada você pode usar, se eu não me engano, até 250 caracteres aqui. Tá? Então, como eu falei, como eu já tenho a informação digitada, eu digitei para eu testar a quantidade de caracteres, por exemplo, eu vou copiar e vou colar aqui, mas como eu falei, você pode colocar a informação que você quiser com a orientação que você quiser. Então, eu estou colocando aqui o título, nome do cargo, e da mensagem eu estou colocando a seguinte orientação: escolha o nome do cargo. Então, escreva o nome do cargo clicando, né, na seta do lado direito da célula, ou inicie a digitação do nome. Caso não apareça, siga as etapas abaixo. Então, assim, dependente do que está escrito aqui, é uma orientação para o usuário do que eu espero que ele faça nessa célula, e também para orientá-lo, caso dê errado, ele saiba como que ele resolve essa questão. Essa é a mensagem de entrada. E nós temos também aqui um alerta de erro. Então, por exemplo, nesse alerta de erro, eu tenho a opção de escolher os símbolos de parar, que é o que já está como default, como padrão aqui, o de aviso e o de informação. Então, ou informações aqui. Então, eu posso escolher qual deles eu quiser, isso é indiferente. Coloco um título novamente, por exemplo, eu posso colocar informação incorreta, por exemplo. E coloco uma mensagem de erro. Então, também vou pegar aqui a mensagem que eu já tinha digitado aí, só para a gente ganhar tempo, ok? Então, aqui na primeira aba é onde eu faço a minha validação, né? Caso eu tenha feito isso em apenas uma informação e a correção eu queira fazer depois para todos os outros, eu posso marcar essa caixa, aplicar alterações a todas as células da mesma configuração. Não é o meu caso, porque eu já estou marcando todas as linhas, né, as quais eu tinha inserido a informação inicialmente. Na mensagem de entrada é a mensagem que eu quero orientar, de que maneira que eu quero o preenchimento dessa informação. E na mensagem, na aba de alerta de erro, eu vou dizer para o usuário que ele fez, apesar da orientação, ele fez errado, e eu estou dizendo para ele o que eu quero que ele faça. Então, a mensagem vai ficar ao critério de cada um, né? Cada um vai personalizar essa informação da maneira que quiser. E a gente vai clicar em OK. Então, vamos ver como que ele se comportou. Então, imagina o seguinte. Então, vamos lá novamente, digitar a nossa informação. Qual é a primeira diferença? Na hora que eu posiciono o cursor na célula, ele já abre a caixa com a orientação que eu coloquei lá, dizendo para ele o que ele precisa preencher. Então, ele vai, caso ele não saiba, né, ele pode vir aqui, olhar a orientação e ver o que ele tem que preencher, ok? Então, essa é uma das grandes vantagens aqui. E aí, você pode movimentar o cursor aqui, por exemplo, na célula, e ele vai mostrando. Qual é a segunda caixinha, que é a mensagem de alerta? Então vamos imaginar, como eu falei, essa é uma caixa de validação, e vamos imaginar que eu tivesse que colocar a palavra vendedor. Vocês podem ver que aqui no final o vendedor está escrito errado. Então eu cadastrei errado.
neste caso, a palavra está errada, e o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar na minha tabela, vir aqui em vendedor, por exemplo, e eu corrijo essa informação aqui. Por quê? Porque essa é a minha tabela de referência, ou seja, todas as informações elas precisam estar corretas aqui na minha caixa de referência, na minha caixa onde eu gero a minha validação em cima dela. Então, eu volto novamente aqui e a minha informação está errada, eu preciso obrigatoriamente vir aqui na minha caixa e procurar a minha informação certa. Então, agora ela está correta. Mas vamos imaginar que eu tivesse digitado essa informação errada. Então, eu venho aqui, vender, vou colocar um N aqui e vou preencher essa informação errada. Da maneira que eu faço aqui, ele vai aparecer a mensagem de alerta de correção, que foi a mensagem que eu inseri. Então, eu estou dizendo aqui, siga as orientações, posicionando o cursor na respectiva célula. Eu posso colocar qualquer outra mensagem, né? De repente essa mensagem não está muito clara, eu posso lá corrigir, editar essa informação, mas colocar a informação que fique mais clara para o usuário. E aí eu tenho a opção de clicar em OK, então aí eu tenho a opção de corrigir a informação. Então, por exemplo, eu sei que se essa informação ela está errada, eu venho aqui, ou eu começo a digitar essa informação, por exemplo, então eu venho aqui e começo a digitar a informação, e aí automaticamente a informação ela aparece aqui, então eu não preciso digitar a informação, ou eu escolho ela na caixa de listagem, né? Ou eu começo a digitar e ela vai, né, utilizar o recurso de autocompletar essa informação, e eu simplesmente clico em Enter, e aí a informação estará correta e padronizada, ok? Então, recapitulando, dados, validação. Aqui na opção de validação, a primeira aba de configuração é para eu estabelecer onde eu quero criar a validação. A segunda aba de mensagem é para orientar ou, né, enfim, para o uso que você quiser, mas sempre com orientação no preenchimento da validação. E o terceiro, um alerta caso ele preencha a planilha errada. Então, essa foi a parte da validação. Agora a gente vai ver a parte do comentário. Então, diferente disso, por exemplo, que ele movimenta numa célula diferente, ele não fica com marcação nenhuma e ele está vinculado à validação ou a anotação, por exemplo, você clica com o botão direito aqui e você vem aqui na opção nova anotação. E aqui você pode colocar a anotação que você quiser. Olha, este campo é utilizado para colocar o nome do cargo, por exemplo. Então eu poderia simplesmente fazer isso, clico em Enter e saio da célula, e quando eu posiciono, vocês percebam que aqui ele fica com uma marcação, um sinalzinho, né, na quina da célula, uma marcação vermelha aqui, e quando eu posiciono o meu cursor aqui, ele mostra a mensagem que eu escrevi. Inclusive eu posso, né, que eu digitei, a mensagem que eu digitei, inclusive eu posso, se eu quiser, editar essa caixa. Então eu clico com o botão direito aqui na célula, sair aqui, e eu venho aqui em editar anotação. E na edição eu posiciono aqui na minha célula, ou seja, na linha da caixa onde eu inseri a minha anotação, eu clico com o botão direito e eu venho aqui em formatar comentário. E aqui eu posso tem uma série de coisas que eu posso formatar. Então eu posso proteger essa célula, mas a proteção dela eu só posso fazer se eu inserir uma proteção na planilha, senão não vai funcionar. Eu posso mudar a fonte, eu posso mudar a borda, eu posso negritar, eu posso mexer no alinhamento, nas cores da célula, inclusive na cor da caixinha, né? A gente está acostumado com essa cor, então eu posso, caso eu queira, mudar a cor da caixinha, mudar a cor da borda, por exemplo, se eu quiser. Eu posso, enfim, mudar o estilo da borda, posso fazer o que eu quiser. Eu clico em OK, e aí percebe que agora ele assume a configuração que eu inseri nela. E, por último, como eu falei, aqui a gente vai inserir com o botão direito, e diferente de anotação, a gente vai colocar um novo comentário. Qual é a diferença? A diferença é que o comentário eu coloco uma observação, por exemplo, eu posso colocar o nome de uma pessoa, porque principalmente se essa planilha estiver compartilhada na rede,
há a possibilidade dela vincular no comentário as pessoas que estão compartilhando da planilha também. Então, você pode colocar um comentário aqui com o nome né, de uma pessoa, enfim, analisar informação, por exemplo. Pode colocar qualquer informação na célula que você inseriu o comentário, você clica aqui para efetivar e aí a pessoa para quem você escreveu a mensagem, ela vai poder responder essa sua mensagem. Então essa é a diferença de uma anotação, que ela é estática, ela é permanente, e um comentário que aí te dá a possibilidade de você interagir com outras pessoas aqui, ok? E por último, como eu falei, sobre uma função que eu já falei em outros vídeos também, a função aleatório entre. A diferença é que eu utilizei essa função aleatório entre para, aqui no caso, para números, então para colocar salários, então eu coloquei um intervalo inferior, um intervalo superior, e aí automaticamente o Excel, toda vez que eu fizer alguma atualização na minha planilha, ela altera essa informação. Geralmente eu utilizo o F9 para fazer esse tipo de movimentação, e a mesma coisa na data, um aleatório entre, mais para data, e a diferença é que no intervalo, né, o mínimo e o máximo, quando a gente fala de data, a gente precisa colocar a data entre aspas duplas, para que ele entenda que isso aqui é uma data, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do assunto. Como eu falei, gostaria muito que vocês interagissem no canal e colocassem lá nos comentários, né, o que vocês acharam, vocês já conheciam, né, o que vocês conheciam, o que vocês não conheciam, né? Como eu falei e como todos os meus vídeos, essa é uma sessão agradecimentos e ao mesmo tempo é uma sessão pedidos. Então, como eu digo sempre, agradecer a quem já é inscrito no meu canal, agradecer a quem chegou até aqui no meu vídeo e pedir para quem não é inscrito no meu canal ainda, mas que chegou até aqui, que possa prestigiar o meu conteúdo, e a maneira mais simples e mais relevante para mim é realmente se inscrevendo no meu canal, acionando o dispositivo, o sininho, para que você seja alertado sempre que eu divulgar um conteúdo novo, interagindo, comentando, compartilhando esse conteúdo com os amigos, colocando uma sugestão, fazendo um comentário, colocando uma sugestão, fazendo um pedido, enfim. Essas são as maneiras de você poder contribuir com esse engajamento para que realmente o YouTube possa compartilhar o meu conteúdo realmente com o maior número de pessoas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço.